Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à mística franciscana secular, à espiritualidade de nosso pai seráfico São Francisco, biografias, vídeo, textos e muito mais. Você sabe onde nos encontrar, basta botar no Google Partilha Franciscana. Você encontra a gente no YouTube, no blog, no Facebook, no Instagram. Vá lá, beba dessa mística. E aproveitando, faço um convite a conhecer nossas fraternidades espalhadas pelo mundo afora. Você que é leigo, você que é do clero secular, venha conhecer nossas fraternidades. Com certeza aí próximo à sua cidade ou na sua cidade mesmo há uma de nossas fraternidades. Venha vivenciar a espiritualidade de mais de 800 anos, levando Cristo, Jesus Cristo, a todo mundo, sendo instrumento, o Evangelho, de porta em porta, sendo luz para o mundo e sal para a terra, na maneira de nosso pai fundador São Francisco de Assis, na simplicidade, na humildade e na alegria. Hoje quero fazer um vídeo um pouco diferenciado, baseado nos meus estudos, na minha vivência, sobre a forma de vivenciar o chamado na vida franciscana secular, ser um franciscano secular. Então eu coloquei algumas orientações de vida mística franciscana secular. Claro que cada um de vocês que está na caminhada, no apostolado franciscano, independente de que família você esteja, se é na primeira, na segunda, na terceira ordem, vá, experimente Cristo, inspirado na mística franciscana, e compartilhe também o seu vivenciar, pois assim você está contribuindo para outras pessoas também vivenciar essa mística. Está disponível a Cristo Jesus, sendo esse instrumento de paz. Então eu coloquei alguns pontos, que eu achei interessante, de buscar ter uma coerência, uma sintonia com Deus. O primeiro ponto que eu boto é estar em comunhão plena com o magistério, as escrituras sagradas e a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana. Por que Igreja Católica Apostólica Romana? Porque foi lá dentro do cristianismo ocidental que Francisco cresceu, se desenvolveu, e foi lá que nasceu a ordem e até hoje lá permanece. Claro que o franciscanismo se estendeu além das paredes da Igreja Romana. Você pode encontrar o franciscanismo até entre os protestantes, né? Tem franciscanos luteranos, franciscanos anglicanos, né? E são inspirados nos escritos, na forma de viver de São Francisco, né? E o franciscanismo dialoga com inúmeras religiões, né? Temos a história de Francisco, que foi na Terra Santa anunciar a Boa Nova, e lá conseguiu fazer uma amizade com o sultão, né? Que é um islâmico ferrenho que matava cristão a rodo, mas se identificou com a simplicidade e a humildade de Francisco. Então, para você ser um franciscano tal qual o fundador nos convida, tem que estar em coerência com a igreja, com o magistério, com a tradição. Não existe um bom cristão católico romano que agrida o clero, o sacerdócio. Não cabe a nós julgar quem está certo ou errado, mas respeitar, ter um zelo e uma devoção a todos, na humildade, na simplicidade. Isso não significa uma obediência cega. Todos nós temos o direito de questionar. Se a gente é católico, cristão romano, temos que se basear pelo próprio magistério, pela própria doutrina.
e pelo testemunho da essência evangélica. Não existe incoerência maior do que você bater de frente, odiar o seu irmão de igreja, simplesmente porque ele pensar errado de você, ou por estar errado ou certo, e você não concordar. Não cabe a nós julgar. O que cabe a nós é amar. Outro ponto importante é estar em comunhão plena com a regra, a Constituição e as autoridades da UFS. Né? Coerência. Cristão de verdade busca ter coerência. Não tem como você viver dentro de uma ordem criando panelinhas, criando divisões, situações de conflitos. Ser uma família, claro que existem momentos mais complexos, existem opiniões diversas, mas isso não é motivo para você odiar o seu próximo. Isso não é motivo para você criar divisões. Né? Buscar ser coerente, sempre. Assim como falamos da igreja, assim também é um reflexo dentro da família franciscana. Ter coerência, seguir tal qual e não se rebelar. Se você não está satisfeito dentro da religião ou dentro da fraternidade, vá atrás da sua felicidade, onde você realmente se identifique, ou crie sua própria fraternidade, sua própria religião. Ninguém é obrigado a ser infeliz e em fazer os outros infelizes. E ninguém pode também querer mudar as pessoas. Não existe isso. As pessoas têm a sua liberdade, as suas opiniões, os seus pontos de vista. O importante é saber se respeitar, se tolerar, amar-se sempre. Né? Coerência é fundamental. O respeito ao próximo, a dignidade ao próximo, enxergar no outro não o inimigo, mas o próprio Cristo. Outro ponto que eu coloquei é buscar ir semanalmente as missas, né? Buscar ir semanalmente a missa. Não existe cristão que não vai à missa, cristão católico, né? No mínimo, a missa dominical, que é a missa por excelência. É o dia do Senhor. Agora, se você puder ir outras vezes na semana, ou todo dia, aproveite ao máximo. Porque esse é o grande mistério da igreja. É a grande bênção, é a grande graça. Receber o Cristo sacramentado no seu coração. Nós que somos morada do Senhor, devemos sempre guardar em nossos corações o Cristo e vivenciar tal qual, tendo zelo por esse santuário que é o nosso corpo. Outro ponto interessante é confessar sempre, não é toda semana, né? Mas se você puder, o mínimo, que é uma vez por ano, né? Você já está seguindo a regra da igreja, né? Mas se você puder em 2 vezes, 3 vezes ou mensalmente, é muito bom ter esse contato com esse sacramento, que é o sacramento da reconciliação. Não existe cristão sem essa vivência sacramental da reconciliação, pois somos falhos, temos nossas limitações e devemos sempre buscar ter essa unidade. O quinto ponto que eu coloco, que vai em comunhão com aquela questão da missa diária, que é o que? A comunhão eucarística, né? Que é a questão da missa mensal, quer dizer, da missa dominical, se possível, e outras vezes, né? Que seria o ideal era diariamente, mas a gente sabe das dificuldades. Mas o quinto ponto que eu coloquei é comunhão eucarística semanalmente, que cai com aquela questão da missa e também cai com a questão do sacramento da confissão. Sempre buscar estar em situação de graça para receber o Cristo, né? Tudo se interliga.
O sexto ponto que eu coloco é a leitura diária da Bíblia e de livros espirituais. Se você se identifica com a espiritualidade franciscana, é interessante ler livros da espiritualidade franciscana. As fontes franciscanas são muito boas. Existe muita literatura rica da mística franciscana. Se você se identifica com essa mística, mergulhe nela, né? Que já é o primeiro passo. Mergulhar na literatura franciscana e buscar vivenciar isso, colocar isso no seu dia a dia. Já que são muitos pontos, acho que é uns 10, 11 ou é 12, e já estendemos um pouco aqui nos vídeos, vou deixar para dar a conclusão no próximo vídeo. Então, nesse primeiro momento, a gente falou sobre a coerência, né, e a comunhão com a Igreja Católica, com a fraternidade, buscar sempre a unidade, o respeito, a questão dos sacramentos, né, da Santa e participar das Santas Missas, da confissão, da Eucaristia e da leitura dos livros espirituais, e principalmente a Bíblia. Então, deixaremos no próximo vídeo a conclusão dessas orientações. Mas desde já agradeço a sua visita e faço um convite a você. Beba dessa mística. Se você se identifica com a maneira de Francisco de Assis de anunciar Cristo, a Boa Nova, experimente, beba dessa mística. Amém? Paz e bem.